Olá, e o Grupo Play Entrevista desta edição recebe, para nossa alegria, o secretário de governo Edmilson Sarlo Americano, o americano como é mais conhecido por todos aqui na cidade de Guarulhos. Muita gente já conhece, quem não conhece ainda vai ficar conhecendo ainda mais sobre essa personalidade que já foi vereador na cidade por 4 mandatos, secretário de Serviços Públicos, secretário de governo, também uma atuação fantástica lá na Guarupop com os taxistas do aeroporto, mas até chegar a ser secretário de governo, também muito cotado para ser, quem sabe no próximo ano, candidato a prefeito com o apoio da atual administração, mas até chegar aqui ele teve que fazer uma trajetória, passar por alguns caminhos. E também é isso que a gente vai conversar com ele aqui hoje. Lógico, vamos falar de política também, porque não tem como não falar de política com o americano, mas vamos também querer saber um pouquinho da sua trajetória. Americano, muito obrigado pela sua presença, prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço, Guto, é um prazer enorme estar aqui, você que é uma pessoa querida, uma pessoa que eu considero muito, sou seu fã. Já falei algumas vezes, não é aqui fazendo média não, mas gosto muito de você, você é uma pessoa carismática e tem uma empatia aí com o seu público, não só com o seu público, mas também com a gente que te conhece no dia a dia. O americano, das vezes que eu tive a oportunidade de dar próximo a ele, sempre foi uma pessoa muito bacana, muito atenciosa, independente do cargo que está ocupando. Conheci o americano ainda na Câmara Municipal, eu era assessor na época da Luísa Cordeiro, assessor de imprensa da Luísa Cordeiro, e sempre uma pessoa de fino trato. Mas, americano, vamos lá, você tem 61 anos de idade, nasceu lá em 1978. Não parece, viu? Vamos deixar bem claro que não parece. Verdade, não parece, não. Brincadeira. Principalmente no espírito. E, enfim, é pai de 2 filhas, já é avô de 5 netos no total, né? 5 netos. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa relação familiar, porque é uma família grande, bonita, a gente vê umas fotos de vez em quando. É gostoso. Eu tenho Bom, acho que todos, quem não tem, né, aquela coisa com a família, mas eu sou muito participativo, tendo muito pouco tempo. Por exemplo, ontem eu estava trabalhando no Paço Municipal, entre uma agenda e outra, eu liguei para minha neta e falei assim, e aí, está em casa? Passei rapidinho, dei um beijo nela, fiquei com ela, e aí já aproveitei, peguei a netinha mais nova, a Jordana, que tem 8 anos, é a caçulinha, e aí já foi fazer agenda comigo. Nós tínhamos uma feijoada lá no Clube do Recreativo, depois passamos em outras reuniões, e ela me acompanhando. Só não quero que ela vá para a política, né? 8 anos já frequentando a política, mas é uma relação muito boa. Com meu neto, você vê, meu neto hoje, inclusive, está cuidando das minhas redes sociais. Está sempre te acompanhando, né? Um abraço para ele aí. É isso aí, Gu. O garotão está sempre acompanhando o americano, já o vi junto em algumas agendas e até comendo uma pizza esses dias aí, junto com a família. E como é que é essa relação também, não tem como a gente não falar, depois a gente fala da política, mas com o Tiziano americano, que a gente vê que é muito mais jovem, um garoto, vamos dizer assim, né, que está até no primeiro mandato, aliás, surpreendendo, fazendo um excelente primeiro mandato como vereador e também fazendo uma ótima gestão como presidente da Câmara. Como é que foi? Ele aprendeu muito com você, americano. Eu digo assim, ele aprendeu sim, acho que aprendeu mais, né, porque hoje, inclusive, ele me ensina. O Tiziano é um jovem, é um cara... por todo lugar que eu vejo, todo mundo fala muito bem do Tiziano. Aliás, está desempenhando um excelente papel. Toda vez que eu encontro alguém fala do Tiziano, as pessoas falam, pô, o Tiziano está mandando bem na Câmara, né? Até com uma certa surpresa, porque primeiro mandato de vereador, e aí às vezes fica talvez o nome, fica um pouco com aquela obrigação, dever à sombra do americano, né? Minha, mas não, o cara manda bem mesmo. E o Tiziano, assim, eu tenho uma relação que não é de gênero. O Tiziano, se você vê, ixi, acho que ele vai saber agora. Se você vê meu telefone, está gravado Tiziano Filho. Tiziano é uma coisa assim, não é um genro. Tiziano, para mim, é um cara que eu gosto demais dele. É um parceiro da vida também, né? Esses dias eu entrevistei, por coincidência também entrevistei ele contou um pouquinho da trajetória dele, como é que foi. Ele falou que a gente briga um pouco ou não? Falou. Como é que foi? Então vou dedurar aqui também, a gente briga como também. Como é que foi para ele entrar na política, ele contando lá atrás ainda como é que ele conheceu a sua filha e começou essa relação que hoje também é uma família muito bonita. E ele contou da escola, né, que também foi uma escola para ele. Mas enfim... Ô, Guto, deixa eu aproveitar, perdão te cortar, mas ele contou também que ele primeiro me conquistou para depois conquistar a filha, né? Você vê como que ele manda bem, né? Ele estudava no colégio lá com minha filha, lá no Progresso, e aí ele ficava rodando minha casa, com amigas, eles eram só amigos. E aí ele se aproximou de mim, né? Aí conquistou o pai, né? Para conquistar a filha é rapidinho. Estrategista desde sempre, esperto desde sempre. Assim que ele ganhou a presença da Câmara, tá viu? Vendo? Conquistando todo mundo. É isso aí.
Mas assim, agora voltando um pouquinho saindo um pouquinho da questão política, mas voltando lá atrás, eu li aqui da sua biografia que você foi office boy, metalúrgico, bancário, no SAAI. Como é que foi esse início da sua vida de trabalho? Assim? Nossa, faltou aí que eu trabalhei em feira, fazia de carreto, trabalhei em banca de vender banana, trabalhei, nossa, em mecânica, eu fiz tanta coisa. Embrulhei bala, acho que nem existe mais isso. Você embrulhava bala, mandava as balas, você embrulhava, empacotei figurinha. Olha, eu fiz tanta coisa. Então, assim, trabalhei muito, mas eu quero dizer assim, eu vim de família bastante humilde, mas muito humilde. De que eu me lembro, ali já quando eu tinha meus 6 anos, 7 anos, eu fui morar no Alto da Vila. Antes eu morei no Parque Novo Mundo, mas o que eu tenho, já começo a ter lembrança, agora eu morei no Alto da Vila Maria. E era assim, eu estava até falando ontem para um amigo, morava num cortiço. Né? Hoje ainda a gente chama de cortiço. Sim. Né? Então tem um cortiço lá, eu lembro, Vila Maria Alta, então tem muito barranco, né? A questão geográfica dela, a topografia. E aí o que aconteceu? Eu morava na primeira casa, então era o burguesinho do cortiço, que era uma casa que o banheiro era fora de casa. Então nós tínhamos 20 casas. Então eu vim ali daquela família. Aí o tio Guti perguntou para mim, o prefeito, ele sabendo um pouco dessa história, ele falou assim, americano, pô, como que é? Tinha muita necessidade, né? Passava necessidade? Eu falei, Guti, não passava necessidade nenhuma, não. É engraçado, né? Hoje a pessoa não tem aí a pizza que ela compra lá, ela está dizendo que está passando necessidade. Eu não sentia necessidade. A gente, por exemplo, não tinha margarina. Quando não tinha margarina, aquela margarina de tablete, você já viu? Sim, já vi. Aquela quadradinha. Então, quando não tinha aquilo, eu me virava, óleo, colocava óleo na frigideira, pão ali na frigideira, sal e manda para dentro. Então não tinha necessidade. Então, mas foi uma coisa assim, bem bacana. Eu acho que acabei tendo a sensibilidade de ver hoje, né? Todos os lados. Vim crescendo. Estudei. E você chegou em Guarulhos em 1978? A segunda vez. A primeira vez eu vim aqui, era muito pequeno, em 67, 68. Aí que eu fui para Vila Maria. Morei um ano só. Depois, definitivamente, em 78. E já veio morar em qual região da cidade? Paravente. Já no Paravente? O Paravente tem uma história, a história comigo Paravente, ali. Então, a família é minha histórica, ali. Né? Minha família é de lá, né? Tá. E como é que foi essa situação aí de metalúrgico, bancário, no SAAI? Então, vamos lá. Eu, com 14 anos, eu fui fazer Senai. Meu pai trabalhava de metalúrgico na Ferramentas Belzer do Brasil. Sabe o que era Ferramentas Belzer? Não sei. Antes do Bom Sucesso, ela era lá no Bom Sucesso, mas antes disso ela era na Universal. Ali na Paulo Facini. Na Paulo Facini? Eu trabalhei ali na Paulo Facini. Na Universal, a entradinha era pela rua do lado, sem saída, você ia na Ferramentas Belzer. Então você passa de frente à Universal, entra direito, tem uma ruazinha assim, que você saía na portaria da Ferramentas Belzer do Brasil. E trabalhei lá como ajustador mecânico, depois ferramenteiro mecânico. Aí, depois de um tempo, eu queria trabalhar em escritório, fui trabalhar de office boy com meu avô lá na Avenida Casper Libros. Depois fui ser bancário trabalhando no Unibanco. E como é que o táxi entrou na sua vida? Que momento que o táxi entra na sua vida e você constrói uma trajetória fantástica e também acho que foi nesse momento que você mudou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor? Não, foi essa. Aí eu entrei no SAI, me casei muito cedo, com 20 anos. A minha família toda casou cedo, minhas filhas, minha mãe casou cedo, eu casei cedo, minhas filhas casaram cedo. Eu sempre falei que ia casar com 50 anos, casei com 20. Aí o que aconteceu? Então eu entrei no SAI de trabalhador braçal, né? Se um dia eu chegar prefeito, nós vamos ter um servidor público que começou no cargo, não digo mais baixo, mas ali na base, operacional, né? Operacional, né? Chegar prefeito. Né? Então, uma coisa histórica, né? Então, aí eu entrei no SAAI, mas logo ali me levaram para o departamento jurídico, trabalhei, estava fazendo faculdade de matemática. Aí na faculdade de matemática eu estava querendo melhorar, tranquei a matrícula por 2 anos, depois de 2 anos, e fui para os Estados Unidos. Fui lá lavar prato nos Estados Unidos. Fiquei ralando lá, ralando. As pessoas não sabem o que é lavar prato nos Estados Unidos. Quando eu voltei, lavar prato é negócio da máquina de lavar prato.
só Deus e eu, e as pessoas que já foram imigrantes, ou no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sabem o que é trabalhar lá. É ralar, ralar, ralar demais. E aí, não consegui levar minha família para lá. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano. E eu tinha deixado minha filha aqui de 5 anos, a de 3, e minha esposa. Saiu em busca de uma vida melhor. Mas aí eu fui assim, ó, vou lá, fico 3, 4 meses e levo a família para lá. Mas aí, problema de visto, não consegui de visto. Aí eu falei, pô, então eu tenho que voltar. Então eu comecei a traçar a meta de ter que voltar em 8 meses, 10 meses. Eu vou trabalhar, juntar uma graninha para tentar comprar alguma coisa quando eu voltar para o Brasil. Voltei, cheguei aqui no Brasil, falei, pô, se eu voltar para sair imediatamente, acho que vou entender como uma derrota, que eu fui lá para melhorar de vida, e aí não queria ir lá para passear. Aí eu voltei, consegui um táxi no aeroporto, fiquei de licença no SAI, adquiri um táxi lá no aeroporto, e ali começou a mudança da minha vida. Comecei a trabalhar. Como taxista mesmo. Como taxista. Muita gente, acho que tem gente que brinca, cadê foto você taxista? Porque não acredita. As pessoas veem hoje não acreditam. Né? Eu, por sorte minha, eu tenho uma foto minha de quando eu lavava pratos nos Estados Unidos. Mas, porque lá você tirava muita foto para mandar aqui para o Brasil. Sim. Mas você não existia negócio de celular. Aqui, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, está tirando uma foto hoje em dia, né? Aí que acontece? Então, eu não tenho foto de eu dirigindo o táxi, mas tem lá todos os meus amigos, a gente diria, eu dormia, cara, é outra coisa. Às vezes, o próprio taxista do aeroporto não sabe o que nós sofremos. Eu dormia, chegava 10 horas, 11 horas da noite, acabavam os voos. E aí, ficavam 25, 35 carros que tinha que cobrir o plantão para entregar amanhã. Para fazer uma corrida no dia seguinte, eu dormia, aquele frio enorme que era o passado, você acordava, o carro tinha gelo. Nossa. Dormia com jornal nos pés, colocava 2 calças por baixo, jornal para esquentar. E aí fui taxista. E aí lá eu comecei a participar das discussões. É isso que é importante quando as pessoas no seu condomínio, no seu bairro, começam a entrar em discussão, não para projetar para ser político, não, para projetar para ser melhor. E aí eu começava a discutir as questões dos taxistas, dos direitos dos taxistas, comecei a liderar movimentos. Para buscar melhorias, né? Para a categoria, como um todo ali. Né? Cansei de ir na Câmara brigar pelos nossos direitos. Nossa, ia direto. Eu cheguei em vez, eu lembro de uma certa época que eu fui 10 sessões diretas e não colocavam para votar o projeto. E a gente sabe, às vezes, como que trabalham ali os bastidores, e nós não desistimos. E aí as pessoas, por que não o americano para presidente? Aí ganhei a eleição. Agora o COP, né? Ganhei a eleição de presidência, lutando na época contra todos os poderes daqui. Pascoal Tomeu, né, Deus tem paz, né, ele, aliás, sou fã dele, mas naquele momento ele não estava, não do lado agora, mas do meu lado. Ele queria um presidente que não reclamava, que era o anterior. Ele queria alguém na Guaracop que não fosse dar trabalho para ele. Incômodo nenhum, né? Aí eu já tinha feito manifestações, tal, tudo dentro, né, da ordem. Aí o ex-presidente teve uma carta. Hoje é inconcebível você imaginar do ex-prefeito Pascoal Tomeu, que era deputado na época, presidente da Eletropaulo, do Papoto, que era meu amigo, depois virou meu amigo, que era o prefeito, do Vanderlei Simone Figueiredo, que era o presidente da Câmara, do Moriô Sakamoto, que era o presidente de serviços públicos, que cuidava de táxi, e do Veronese. Uma carta tinha 5 assinaturas de apoio. Eu ganhei do presidente. É o que aconteceu com o Tiziano agora. Fraca, hein? É que eu ganhei. Em um outro momento, uma outra situação, né? Lembra mesmo. Mas imagina, assim, 5 personalidades que tinham grandes poderes dentro da cidade, apoiando um presidente, eu ganhei de 228 votos a 214. Apertado, mas assim. Mas depois, já na segunda, eu conquistei todo mundo. Eu tenho uma questão peculiar, que eu acho que me considero um conciliador e um articulador, sem abrir mão das minhas posições. Aí consegui conquistar o apoio do Pascoal Tomeu, do Papoto. Nossa, Papoto, virei um grande amigo dele. Que era mais ou menos isso? Porque... 1996. Nossa, eu tinha... E aí,
10 anos de idade, como você começou, quando você mencionou aqui o Pascoal Tomeu, deputado, uma das primeiras lembranças que eu começo a ter da política, ele realmente foi deputado estadual. Né? Deputado estadual. E você, nessa época, alçou a presidência da Guarucop, e a partir daí também passa a ter uma convivência política maior, porque é uma entidade representativa. Não, e aí começaram a ver que as minhas posições eram manifestações corretas, né, justas e sempre respeitosas. E aí começaram a nos ajudar, a Guarucop, e a Guarucop mudou muito. Você deve conhecer taxistas, conhece muita gente aí que fala, tem 2 momentos, a Guarucop antes e depois, que nós assumimos lá. E aí de lá fomos criar a trajetória. Aí, em determinado momento, os próprios taxistas, nós precisamos de um vereador como você, tal, e aí apoiaram, e aí tivemos votos de vários segmentos. Qual foi a sua primeira eleição? Em 2000. Ano 2000? Eu fui